vamos dar início ao ano letivo 2021. Sou a professora Eliege, professora de Ciências. Vamos trabalhar com o 9º ano regular. O nosso primeiro tema da aula será a Introdução à Genética, que é um assunto sobre a hereditariedade. Esse tema ele está alinhado à BNCC, que é associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. Quer dizer, sobre as características passadas de geração a geração. Dentro desse conteúdo, vamos falar de hereditariedade, os conceitos estudados na genética, células haploides e diploides, cromossomos, genes, alelos, genes dominantes e recessivos, fenótipo e genótipo. Primeiramente, o que é hereditariedade? Hereditariedade é a transferência de informações sobre características de um organismo para outro, de geração em geração. E quais são os principais conceitos utilizados na genética? Então vamos falar um pouco sobre a herança biológica, que é o conjunto de características herdadas dos pais para seus filhos por meio do material genético. E isso é o que? Essa transmissão é ocorrida no momento da fertilização. Então, quando a união de pais e mães, na formação da sua progênie, do seu filho, as características serão passadas tanto do pai quanto da mãe para os seus descendentes, que são os seus filhos. E a árvore genealógica, que seria? A árvore genealógica é o estudo da transmissão dos caracteres hereditários realizado por uma representação gráfica da forma como alguns caracteres são transmitidos. Então, observe ao lado, a representação gráfica ela vai se formando tipo uma árvore, como ela vai se abrindo um leque. Então, no iniciozinho lá tem os avós, depois tem os pais, depois, já na terceira linha, ele vai formar o quê? A geração com os netos, filhos e netos nessa árvore genealógica. E aí vamos falar sobre os genes. Que seria um gene? Gene é um segmento de um cromossomo que contém a informação sobre determinada característica. E esses genes, são considerados também como os genes alelos. E eles ficam situados no local de cada cromossomo do mesmo par, que determina a mesma característica. E onde se encontram esses genes? Eles se encontram no núcleo, que é determinado as características, e assim na constituição do DNA de cada indivíduo. E os genes alelos, eles podem ser iguais ou diferentes. Iguais é quando eles são homozigotos, e os homozigotos, eles podem ser dominantes ou recessivos. Os genes, eles são representados por letras. Então, no caso, quando as letras são maiúsculas, eu digo que esse gene, ele é dominante. No caso, seria, por exemplo, representado pela letra azão, eu estou me referindo a um gene homozigoto dominante. Azinho seria um gene homozigoto recessivo. E no caso do heterozigoto? Heterozigoto é quando os alelos são diferentes. No caso, ele vai ser representado por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Essas letras não importam se é A, se é B, se é C. Então, o importante é lembrar que as letras, quando elas estão no formato maiúsculo, ela se restringe ao homozigoto dominante, e quando ela é minúscula, ao homozigoto recessivo, que no caso aqui, então, a gente está falando do heterozigoto, que são os diferentes. Então, por isso, sempre a letra maiúscula virá acompanhada de uma letra minúscula. E aí, seguindo, vamos falar sobre o cromossomo de origem materna e o cromossomo de origem paterna. Então, esses são os genes alelos. Na representação dos genes aqui, o homozigoto dominante, ele está sendo representado pela letra maiúscula A. Então, quer dizer que, dependendo da característica,
é essa representação. E o heterozigoto, ele está sendo representado pela letra Vzão e Vzinho, e o homozigoto recessivo representado pela letra F minúsculo. Então, frisando, né, o que seria um gene dominante. Gene dominante, ambos se expressam. Então, não importa ali a letra que está sendo representada. Então, só o gene dominante se expressa. No caso do gene recessivo, ambos se expressam. O gene recessivo, ele é inibido pelo seu alelo dominante, representados por letras minúsculas. Quer dizer, o gene recessivo, ele só vai expressar a sua característica se ele estiver acompanhado dos dois alelos ali no caso, né? Por exemplo, azinho, se eles estiverem juntos, a característica vai ser expressiva. No caso, se tiver um azão e um azinho, né, no caso dele ser o heterozigoto, o dominante, que é representado pela maiúscula, ele sobressai ao recessivo. Então, o dominante vai ser expressado ao invés do recessivo. Colocando novamente, né, quanto ao homozigoto, representado por azão, heterozigoto, azão, homozigoto, recessivo, azinho. Para frisar, né, vamos deixar como uma observação, né, e uma regra para que não se esqueça, né, que os genes dominantes ou recessivos. O dominante, ele sempre sobrepõe ao recessivo, expressando-se sempre, e basta um gene somente. No caso do gene recessivo, ele só vai se manifestar se o outro alelo for idêntico a ele, e ele precisa dos dois. Quer dizer, no caso, nessa exemplificação, seria azinho para poder expressar a sua característica. No caso de existir o gene azinho, sempre o azão será dominante e sobrepõe ao recessivo, que é o azinho. E o que seria o genótipo? O genótipo é uma coleção de genes, que é a constituição genética do indivíduo, que são as características do meio. E o fenótipo são as características fisiológicas, características psicológicas. No caso do fenótipo, é aquela característica que eu posso observar, né, facilmente. Por exemplo, seria a cor, né? Aqui no caso da exemplificação, seria relacionado a uma flor. Então, né, se ela é branca ou colorida. No caso da colorida, o gene que expressa a cor seria dominante, no caso, azão. No caso do branco, ela seria representada pelo gene recessivo, que é o azinho. E no caso de um heterozigoto, o azão, ela também vai ser colorida. Por quê? Quem sobrepõe ao recessivo é o gene dominante. E aí vamos falar sobre as células haploides, que é representada pela letra N. As células haploides, ela possui apenas um conjunto de cromossomos. Essas células haploides, elas são representadas também pelas células sexuais, que são os gametas. Por exemplo, na espécie humana, né, os gametas são óvulo e espermatozoides, e isso são as células haploides. As células possuem metade do número de cromossomo da espécie. No caso das células diploide, representado por 2N, elas possuem dois conjuntos de cromossomos, por exemplo, o zigoto, que possui um conjunto originário da mãe e outro conjunto originário do pai. Então, quer dizer, já houve uma fecundação, ele já está na fase, né, de zigoto, e ele é constituído de células diploides. E já nas células diploides também encontram-se os neurônios, células da epiderme, dos ossos, entre outros tipos de células. Vamos falar sobre a espécie humana e os cromossomos. Cromossomos são sequências da molécula de DNA em forma de espiral. Então, como o desenho ao lado, né, mostrando que ele é de dupla hélice, ele é formado por açúcar e ácido fosfórico, né? E o DNA, ele é o ácido desóxido ribonucleico. Na espécie humana, constitui-se 46 cromossomos. Né? Nesses 46 cromossomos, é o que? São 23 pares, e o seu componente é a cromatina.
Então, como falei anteriormente, né, o DNA ele é formado pela dupla hélice, nucleotídeos, por ligações por pontes de hidrogênio. Ele é constituído de proteínas, que são as histonas, e o número de cromossomos ele pode variar de espécie para espécie, e ele é representado por ele. O DNA ele está localizado em todas as células do organismo no interior do núcleo. Sobre os cromossomos homólogos. O que seriam os cromossomos homólogos, né? É que cada cromossomo presente no espermatozoide, ele encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Por exemplo, em outras palavras, cromossomo de cada gameta são homólogos, uma vez que possui genes que determinam certa característica. Por exemplo, a cor do olho, o tipo sanguíneo, a cor do cabelo, o crescimento, né, a altura. Em organismo na mesma sequência de cada um deles. Aqui no caso, né, seria a exemplificação sobre a coloração dos olhos. Olhos dos pais e como seria uma cor dos olhos dos filhos. Por exemplo, pais que têm olhos escuros vão ter 75% de filhos com olhos escuros. Por quê? O gene dos olhos escuros são dominantes, enquanto que 18,75% seriam verdes e 6,25% seriam azuis. E assim por diante. Esses resultados, porém, eles podem variar. Mas observe que na primeira linha, quando estamos falando dos olhos escuros, que são dominantes, e na última linha estamos falando sobre os olhos azuis, que são genes recessivos, a probabilidade de gene recessivo ter olhos escuros é 0, enquanto que verde é de 1% e 99% seriam de olhos escuros, de olhos azuis. Então, observe que, no caso dos olhos escuros, que o gene é dominante, é mais expressivo a porcentagem em olhos escuros, enquanto que o gene recessivo, a probabilidade será de 99% para olhos azuis, quando que os dois alelos recessivos estão juntos, né? Eles precisam de estarem juntos para que se espere a sua característica. Mas quanto a fenótipo, genótipo e meio ambiente, né? Então, para que uma característica ela seja expressa, o genótipo ele também sofre alteração em decorrência do meio ambiente, e isso vai determinar futuramente o fenótipo. Por exemplo, que são características hereditárias, né? Que são as que se transmitem de geração em geração através da reprodução, que no caso que falamos seria o quê? Do genótipo, são a cor dos olhos, a estatura, a cor do cabelo, isso são características hereditárias. Agora, as características adquiridas, né, que são adquiridas com o meio em que o indivíduo vive, não são hereditárias, são as que não se transmitem para a sua descendência. Isso ocorre o quê? Fruto do ambiente. Por exemplo, o desenvolvimento da musculatura, uma pessoa tetraplégica, quer dizer, ela sofreu um acidente e ela se tornou, né, tetraplégica, então não é uma característica que passará para seu descendente. É a sua profissão, no caso aqui exemplificado como cientista. Isso tudo são características desenvolvidas através do meio em que se vive. Mas a cor dos olhos, o formato como se enrola a língua, a pessoa ter sarda ou a cor de cabelo, isso são características hereditárias. E isso foi sobre a primeira aula de hoje, que é a introdução à genética, que é um pouco sobre a hereditariedade, que será o conteúdo das próximas aulas também, que vai envolver assuntos que vamos falar mais sobre genes, sobre os alelos, sobre os cromossomos, sobre genótipo, né? Sobre fenótipo, sobre o gene recessivo e dominante, que será o assunto das nossas próximas aulas. Esse foi o nosso assunto de hoje, espero que tenham um bom aprendizado. Deixo para vocês também link sobre a introdução à hereditariedade, e hereditariedade também no YouTube, que é um link que todos podem acessar para ter um maior entendimento sobre o assunto e também para melhor entendimento não só dessa aula, mas também das próximas. E até mais!